Olá a todos, tudo bem? Estão aprendendo ou não português? Espero que sim. E veja bem, caso você não esteja entendendo, por favor, escreva. Escreva suas dúvidas para que a gente possa melhorar o seu conhecimento sobre português. Se você não fizer isso, não escrever, não tirar sua dúvida, como é que você pode dizer que está aprendendo? Eu espero então da parte de você que você compreenda isso e tire realmente as suas dúvidas. Tudo bem? Vamos então iniciar um novo tema, que é os artigos. Artigos conceituam-se como sendo o termo que antecede o substantivo com a finalidade de determiná-lo ou indeterminá-lo. Veja bem, os artigos também são estudados em espanhol e eles acontecem da mesma maneira que no português. Então, se você sabe em espanhol artigos, então torna-se bem mais fácil você compreender no português. Tudo bem? Vamos então continuar. Assim, artigos são palavras que acompanham os substantivos, indicando o seu número, singular ou plural, e o seu gênero, masculino ou feminino. Podem ser classificados em artigos definidos e artigos indefinidos. Os artigos definidos determinam os substantivos. São eles o, a, os, as. O garoto, a menina, os jogadores, as praças. Artigos indefinidos indeterminam os substantivos. Isso quer dizer, você não sabe a qual substantivo ou alguma coisa está se referindo. São eles um, uma, uns, umas. Exemplos: um garoto, uma garota, uns homens, umas casas. Assim, os artigos definidos são o, a, os, as. Determinam os substantivos de forma particular, objetiva e precisa, individualizando seres e objetos. Exemplos: o vizinho ganhou a loteria. O singular masculino. A criança caiu na praça. A singular feminino. Os alunos já saíram da escola. Os masculino plural. As cozinheiras já terminaram de fazer a comida.
as, feminino, plural. Emprego dos artigos definidos. Em alguns nomes de cidades, estados, países. O Rio de Janeiro, a Bahia, a Alemanha, o Canadá. Em nomes de estações do ano. O inverno, o verão, a primavera, o outono. Em nomes de pontos cardeais: o norte, o sul, o leste, o oeste. Em nomes de feriados e datas comemorativas: o Natal, a Páscoa, o Dia da Bandeira Nacional. Em nomes próprios, transmitindo conhecimentos e familiaridade: o Paulo, a Carla, o Mateus. Nota: o uso do artigo neste caso é facultativo, ou seja, você pode usar ou não. Com pronomes possessivos: o meu carro, a nossa irmã, o seu copo. Nota: o uso do artigo neste caso é facultativo, você pode usar ou não. Com a palavra todos, para indicar uma totalidade: todos os alunos, todas as mães, todos os entrevistados. Após o numeral ambos: ambos os amigos, ambas as irmãs, ambos os candidatos. Em títulos: o senhor, o doutor, o professor. Vamos estudar agora os artigos indefinidos. Os artigos indefinidos são um, uma, uns, umas. Indeterminam os substantivos, caracterizando-os de forma vaga, imprecisa e generalizada, sem particularizar e individualizar seres e objetos. Exemplos: um vizinho mudou-se esta noite para cá. Um, masculino singular. Uma criança caiu na praça. Uma, feminino singular. Uns meninos jogam bola. Uns, masculino plural. Umas escolas estão muito velhas. Umas, feminino plural. Emprego dos artigos indefinidos para comparar alguém com uma figura conhecida. Ela é uma rainha. Ele é um Dom Juan. Para referir obras de um artista: comprei um mirô. Um
belíssimo Picasso, para indicar uma pessoa de uma família. Ele é um Brandão. Ela é uma Almeida. Ele é um Gomes. Os artigos podem ser combinados com preposições a, de, em. Ao, aos, é união da preposição a mais o artigo o e os. Exemplo: o texto é dedicado aos pais. Acraseado, ascraseado. O a, preposição, mas o artigo a, singular, ou o artigo a no plural, as. Vou à escola todas as manhãs. É como se a gente falasse o a duas vezes. Vou à escola todas as manhãs. A preposição da ou das, de, mas, a e as. Ganhamos muitos presentes da Inês. Em vez de falar ganhamos muitos presentes de a Inês, a gente faz a união do de mais o a, fica da. Então, ganhamos muitos presentes da Inês. Do e dos é a preposição de, mas o artigo o no singular ou no plural, os. Os móveis eram dos nossos avós. Em vez da gente falar os móveis eram de os nossos avós, a gente junta, une o de mais o mais os, e fica dos. Os móveis eram dos nossos avós. Nas é a união da preposição em, mas, a no singular ou as no plural. Exemplo: o colar está nas coisas da Sônia. Veja bem, aqui você poderia falar também: o colar está nas coisas da Sônia. Mas veja que não soa, não fica bom você falar dessa maneira. Então, você junta o em, mas, o a no singular ou no plural, e fica nas. O colar está nas coisas da Sônia. No e nos é a preposição em, mas, o artigo o, singular, ou os no plural. Exemplo: encontramos o anel no corredor. É o mesmo caso.
Em vez de você falar encontramos o anel em o corredor, você fala encontramos o anel no corredor. Num, nuns, é a preposição em, mas, no singular ou uns no plural. Hoje estamos num congresso. Veja bem, aqui nesse caso, você poderá também falar hoje estamos em um congresso. Não tem nenhum problema. Mas o que falamos diariamente é hoje estamos num congresso. Numa, numas, é a preposição em mais o artigo uma, singular, ou umas, plural. Exemplo: almocei numa lanchonete essa semana. Você também poderia falar almocei em uma lanchonete essa semana. Estaria correto também. Duns, é a preposição de mais o artigo um, singular, ou plural, uns. Os cadernos encontrados são de um pesquisador. Aqui também você pode falar os cadernos encontrados são de um pesquisador. Não tem nenhum problema. Dumas, é a preposição de, mais o artigo uma, no singular, ou umas, no plural. Preciso de umas blusas para sair. Aqui é a mesma coisa. Você pode falar preciso de umas blusas para sair. Está correto também. Atenção! O sinal crase é a união de a preposição mais a artigo. A união dos dois dá o a craseado, que a gente pronuncia a. Veja o segundo exemplo. Vou à escola todas as manhãs. Você não vai falar vou à escola, porque aí seria um artigo. Você deve falar vou à escola todas as manhãs. Vamos ver depois em outros exemplos. Poema. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Poema de Manuel Bandeira. Destaque os artigos do texto e classifique-os em definido e indefinido. Quem é o autor desse poema? Você já ouviu falar dele? Você sabia que um dos autores mais importantes da literatura brasileira é Manuel Bandeira? Quer saber sobre ele?
Então ative o site.